Eu estou recebendo aqui Heráclito Igor Noé, especialista, advogado, especialista em direito patrimonial e empresarial. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabelle, tudo bem? Quando a gente fala de patrimônio empresarial, o que é que a gente está falando? Bom, hoje em dia, o trabalho que nós desenvolvemos, principalmente através da AgriCompany, nós como consultores da área empresarial e patrimonial, é um trabalho realmente preventivo, é um trabalho de consultoria, de orientação, nas mais diversas áreas, em tudo aquilo que é focado ao patrimônio, de negócios e principalmente no nosso caso voltado ao negócio rural, os agronegócios. Então, é um trabalho que a gente faz desde da questão de gestão, financeira, passando pela parte efetivamente de contratos, negócios futuros a serem firmados, e também um planejamento patrimonial e sucessório muitas vezes também, que é importante para que seja tudo feito de uma forma estudada, planejada e que aquele produtor rural não venha a ser pego de surpresa em determinadas situações tributárias, fiscais, Evite, é um trabalho de compliance, de certa forma, porque a gente busca minimizar riscos, e fazer com que o seu negócio possa estar rodando de uma forma sustentável, e ao mesmo tempo planejada. Essa é a função. Tanto é que nós da AgriCompany nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos lá advogados, engenheiros, a parte de contabilidade, a parte de estruturação financeira, de gestão, de governança. Então, temos uma equipe multidisciplinar que, quando é contratada, a gente se detém naquele negócio, vai estudar com profundidade, analisar números, analisar desempenho, analisar a capacidade produtiva, a capacidade de pagamento daquele produtor, sua capacidade ou não de endividamento para investimentos, para custeio de novas safras, enfim. Nós analisamos o negócio, fazemos um raio-x da situação atual e planejamos os próximos anos como aquilo pode vir a ser melhorado e otimizado. Heráclito, você sabe que tem muito aquela questão de simpatia, de confiança, de se abrir. Com essa equipe multidisciplinar, imagine que eu comecei uma conversa com você. Aí você teve que inserir um outro colega para uma determinada área minha ali, vamos supor ali da gestão do negócio, Mas eu queria continuar, eu quero todas as informações, mas eu quero continuar que o atendimento seja com você. Eu consigo manter essa relação e ter essa especialização chegando em mim? Sim, consegue, porque no dia a dia, nós já trabalhamos com isso há muito tempo e a gente identifica o perfil do cliente, o perfil daquela empresa, enfim. E percebemos também durante as tratativas e toda a parte do assessoramento que às vezes existe clientes que gostam de ser atendidos por determinados consultores, que têm aquela preferência, se sentem mais à vontade, têm realmente uma empatia maior e aí nesse sentido isso é feito. Óbvio que determinados assuntos, aquele que está acompanhando o trabalho, já vem acompanhando, ele vai participar. O que pode vir é alguém agregar, alguém a mais participar daquela conversa ou daqueles estudos. E às vezes o atendimento ao cliente é feito, por exemplo, comigo como consultor, eu tenho um contato maior com aquele cliente, já é cliente meu, por exemplo, de outra situação, para exemplificar. Mas aí na hora que parte para a gestão, a parte financeira, que é um outro consultor que faz essa análise, a gente pega aquelas informações, leva para esse consultor, ele pode ou não se reunir com o cliente, ter ou não esse contato, muitas vezes tem, mas às vezes por questões operacionais, o cliente é fora da cidade, por exemplo, e aí tem um atendimento remoto, ou não, ele pode trabalhar uma consultoria paralelamente, e aí nós temos o contato com esse consultor de uma determinada área, por exemplo, e trazemos ao cliente e apresentamos aqueles números que foram formulados, aquelas planilhas que foram elaboradas. Esse contato ou não, a depender do cliente, nós temos esse cuidado realmente de saber, esse cliente aqui tem mais afinidade, já está sendo acompanhado, então ele vai ter sempre aquele acompanhamento. O que pode ter são essas outras funções e esses outros membros da consultoria vêm a agregar. Nunca a diminuir, não é que, peguei essa consultoria, agora outro assunto,
joga lá para o fulano, que é da área dele, e eu saio de cena, não. A gente está sempre em conjunto, assessorando ele do início ao fim. Os outros profissionais, as outras áreas, elas vêm sempre em agregação. Né? Então, nesse caso, se eu levo um problema e aí eu descubro que eu tenho 2 problemas, eu continuo sendo atendida no mesmo ambiente. O ambiente nós vamos agregando profissionais e agregando, digamos soluções. assim, soluções àquilo que já existe. Você não vai ser, tá aqui, Fabélia, esse problema aqui não é comigo, passa para fulano, passa para outro. Não. Qual é o seu problema? Vamos identificar. Aquelas outros profissionais que fazem parte da equipe vão, em conjunto, diagnosticar aquilo ali e vamos apresentar as soluções. Essa é a ideia. Hoje, os produtores, eles se preocupam muito. Taxas cartorárias, são registros. Em qualquer transação, há uma despesa muito grande. Tem como fazer uma avaliação preventiva destas situações? Exatamente. O trabalho consultivo é um trabalho muito mais preventivo, né? E justamente a prevenção em todas as áreas, seja economia com taxas por operações, por exemplo, de crédito junto ao banco, seja economia, por exemplo, em taxas e despesas processuais, judiciais. Se eu tenho um produtor que hoje, por exemplo, passa por uma situação de endividamento, de dificuldade, tem mais débitos a pagar do que sua capacidade, está num certo sufoco, apesar às vezes não está nem em atraso ou devendo, mas está chegando numa situação que está começando o gargalo, ele sentir que vai entrar em dificuldades. Quando vem para a gente vai diagnosticar, verificar a sua capacidade real de pagamento, não o que ele imaginava, redimensionar o seu passivo. Você deve estar às instituições, o que é que a gente pode fazer? Renegociar aquelas dívidas, redistribuir isso em um prazo maior. Com isso ele evita processos judiciais em seu desfavor, evita execução, evita apreensão de bens, evita custos além das custas judiciais, honorários sucumbenciais provavelmente daquela parte que iria demandá-lo e executar aquela dívida. Então tudo isso é analisado. Se eu tenho uma operação de crédito, por exemplo, em que aquela operação de crédito, existem situações hoje em que você pode diminuir, manter a mesma garantia, por exemplo, uma operação de custeio ou em relação ao banco que vai fomentar o seu negócio, e você, numa operação só, você incluir mais de uma modalidade, mais de um título de crédito, e com isso você economizar, por exemplo, as averbações no cartório daquelas hipotecas ou daquelas garantias. Então, tudo isso pode ser analisado caso a caso, sempre visando o quê? Maior efetividade, maior retorno e lucratividade e o menor custo possível. Então, esse é o objetivo, verificar junto ao cliente como nós podemos diminuir seu custo, seja ele operacional, seja custo administrativo, e aumentar a sua efetividade. Com isso, você vai ter maior lucro. Essa é a ideia. E quando se fala no lucro, eu tenho que conhecer o meu histórico passado e fazer um planejamento do meu futuro. Isso, exatamente. E isso é uma coisa muito importante, porque isso em todas as esferas, seja no comerciante tradicional, de um supermercado, de uma revenda de carros, e principalmente no agronegócio. Nós temos, hoje em dia, o agronegócio ele evoluiu de uma forma que ele é um negócio mundial, internacional. Então, a gente tem que sempre buscar o quê? Evoluir nesse ponto, evoluir num controle financeiro, no controle tributário. E o controle financeiro não é só o que eu tenho a pagar e o que eu tenho a receber. Isso é o controle financeiro básico. Isso é caixa. Pagar. Isso é caixa. Tenho tanto para pagar e tanto a receber. Não, é você analisar se efetivamente o seu negócio está com lucro. Como assim? Se o custo, por exemplo, operacional de produção de sacas por hectare está equivalente à quantidade de sacas daquela região. Nós identificamos, por exemplo, determinado produtor em que ele tinha um custo operacional que não estava compatível com a quantidade de sacas que ele estava produzindo por hectare. E aí, depois da nossa consultoria, identificamos que era necessário a troca, por exemplo, da consultoria técnica da sua área. E aí, quando ele fez esses ajustes, modificou sua assessoria técnica de produção, ele conseguiu produzir a mesma quantidade, pagando 1/3 do custo. Então, é aí onde você faz a diferença. Você diminuiu, né, para 1/3 da sua custo de produção por hectare, mantendo a mesma produtividade. Então, são esses detalhes que, quando você coloca isso em números, aí você vê que é possível ter uma lucratividade, um retorno bem maior naquela área. É como descobrir algum vazamento que tem lá na sua encanação. Você tem uma dor, você tem que fazer um raio-x, você tem que fazer um exame, você tem que identificar a causa. E aí, não basta só tomar dipirona. Não basta só tomar dipirona. Então, estou com um problema, estou com dificuldade de pagar, vou fazer um novo empréstimo. Bom, é uma saída? Depende.
O novo empréstimo, por exemplo, para cobrir um déficit que você tem hoje de caixa, ele pode não ser a saída, se você não descobrir o que levou até aquele problema. Então, o ideal é, identificou o problema, o que foi que me fez chegar nessa situação? E o que é possível fazer para sair dela? O empréstimo pode ser uma das saídas, mas não necessariamente ela é a única se você não identifica. Se você não estanca o sangramento, ele vai continuar. A hemorragia às vezes é interna e você não está enxergando, entendeu? Então, a gente tem que enxergar onde está essa hemorragia, estancar onde está sangrando e planejar os próximos anos. As transfusões. E é esse o trabalho nosso, é de identificar motivos e trazer soluções. Nós estamos aqui para trazer soluções aos clientes, principalmente aos produtores rurais. Esse é o nosso trabalho. Eu quero te agradecer, mas é gostoso o assunto, a gente vai falar mais vezes. Estaremos sempre à disposição.